Pai, nós queremos te louvar por mais uma vez a oportunidade de estarmos com a tua santa palavra aberta diante de nós, nos moldando, nos purificando, nos transformando, mexendo com o nosso interior, gerando arrependimento em nós. Nós queremos te pedir, Deus, que essa manhã não seja diferente. Que essa manhã o teu Espírito possa nos incomodar mediante aquilo que estamos estudando. Que nós possamos entender que isso que nós estamos estudando, nós precisamos viver, não apenas ouvir. E nós sabemos que essa diferença só o teu Espírito pode fazer. Nós te pedimos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos que uma das principais características do caráter de Cristo e que hoje em dia tem perdido o sentido, vocês lembram qual é a palavra? Abnegação. Vocês lembram disso? Muita gente nem sabe mais o significado de abnegação. Vocês lembram? Renúncia espontânea do interesse e da vontade da conveniência própria. Forte, né? Renúncia espontânea. Tipo assim, vai pra cruz, menino. Opa! Então, é assim, totalmente espontâneo, entendeu? O Espírito Santo dá um tapinha na sua orelha, você vai pra cruz. Totalmente espontâneo. Renúncia espontânea do interesse, da vontade e da conveniência própria. Nós vimos que a abnegação de Cristo, nós temos um tipo de Cristo no Antigo Testamento que foi Jonatas. Você lembra que a gente falou isso semana passada? Está pregando esse chão aqui, nesse lugar. Eu estou andando e está fazendo assim. Então, Jonatas, ele tinha direito ao trono, ele era filho de Saul, Saul era rei, e nós sabemos que o trono era passado de pai para filho, certo? No entanto, Jonatas abriu mão de tudo que era dele, por amor a quem? Davi. Jonatas era legítimo herdeiro do trono, mas chega um momento que ele chega para Davi e ele dá o escudo, ele dá a espada, ele dá a proteção, a couraça e fala para Davi assim, eu sei que Deus te escolheu para ser o rei de Israel. Ou seja, eu estou abrindo mão para você, eu não vou brigar por causa disso. E foi essa atitude que Jesus teve com relação a nós. Davi significa o amado, até o nome fala. Jesus olhou para nós, se abnegou de tudo que ele tinha, ele abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele era, por amor a quem? Para nós. Porque ele desceu para a terra, nós podemos ir para o céu. Porque ele se fez homem como nós somos feitos o quê? Reino e sacerdotes. Porque ele morreu em nosso lugar e nos deu tudo que era dele, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Tremendo, né? O que ele abriu mão por nossa causa. Então nós precisamos ser aquelas pessoas que abrimos mão da nossa posição, do que nós somos, para que o nosso irmão possa ser no nosso lugar. Nós precisamos ter vida de abnegação. Nós precisamos reconhecer, uma das coisas mais difíceis da vida cristã é reconhecer o dom do outro e se submeter. Vocês lembram que eu falei semana passada, por que time de futebol de mulher não é tão bom como time de futebol de homem? É porque o homem reconhece que aquele lá é atacante e ele chuta a bola para ele marcar o gol. A mulher fala, não, quem vai fazer esse gol sou eu vou até o final, eu arrebento, eu morro, mas eu faço. E acaba não jogando como time. Essa é uma tendência que a mulher tem, tendência de competição. E o homem entende que o time ganhando é melhor. Não estou falando que isso é regra, não. Mas geralmente é assim. A mulher, diz que a mulher não se veste para mais ninguém a não ser para outra mulher, né? Ela sai de casa pensando assim, não, que roupa que a fulana tá? Fulana tem uma bolsa assim, ciclano tem uma bolsa, né? Mas claro que não são todas. Aqui nós só temos mulheres abnegadas, amém? Lembra que eu contei para vocês da mulher que o pastor Silvio contava, abnegada? Levantava de madrugada, o marido chegava em casa bêbado com os amigos e falava para ela, mulher, faz uma galinha caipira para mim. 2 horas da manhã. Ela levantava, matava a galinha, depenava e fazia a galinha caipira. E eu falava assim, isso aqui é uma mulher abnegada, né? Então, assim... Não tá? Pô, tanto lactopurga que o camarada fica um mês no banheiro, né? Um mês no vaso sanitário. É lógico que isso é uma brincadeira, ninguém tem que fazer isso, mas
a postura de dar lugar ao nosso irmão, de dar preferência, de nos submeter aos dons uns dos outros, nós temos que ter o tempo todo. É muito difícil um crente que se submete ao dom do outro. E enquanto isso não acontece, o corpo não pode fluir como corpo. A Bíblia dá exemplos tão banais e tão bobos que você fala assim, nossa, não acredito que está escrito na Bíblia. Paulo fala assim em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 10. E acho que ele repete um pouquinho depois da parte do amor, no 13. Fala assim, não é porque a mão resolve ser pé que ela pode ser pé. Olha que coisa mais boba, parece uma linguagem que você está dando aula para a primeira série, não parece? Imagina o apóstolo Paulo chegando diante da igreja e falando, olha gente, não é porque a mão resolveu ser pé que ela pode ser pé. Não é porque o olho resolveu ser boca que ele pode ser boca. Parece assim, nossa, que linguagem infantil. Mas se nós formos trazer para hoje, nós precisamos entender que algumas pessoas têm alguns dons que nós não temos e nós nos submetemos àquele dom. Para quê? Para que o corpo possa fluir. A gente vê isso com muita clareza na construção civil. Tem gente que é excelente para pintar, mas tem outro que não presta para pintar, que faz o serviço, demora 30 dias para fazer um serviço que um poderia fazer em um dia. Por quê? Porque se submeteu ao dom do outro e fala, não, essa parte aqui é você que faz melhor que eu. Então eu vou te dar o suporte necessário para você fazer. E Cristo fez isso o tempo todo no ministério dele, ele injetou em pessoas. Amém? Outra parte do caráter de Cristo, muito importante, eu vou entrar no fruto do Espírito agorinha, mas essa nós não podemos deixar de falar, é integridade. Vocês já viram a pesquisa sobre integridade no YouTube? Eles perguntaram para, eu acho que 50 brasileiros, o que era integridade. Acho que dos 50, 3 responderam o que era integridade. Não sabia o que era integridade. Forte, né? Você vê como a nossa cultura está sendo mudada. O jeitinho brasileiro já fez essa palavra aqui, perdeu o sentido. Cristo era integridade. Mas se eu perguntar para você assim, o que é integridade, o que você vai me responder? Alguém? Rato comeu a língua de vocês? Vou começar a fazer igual aqueles pregadores. Você! E constranger todo mundo. O que é integridade, gente? Honesto, justo, correto. Honesto, justo, pessoa que não se vende. É a mesma coisa na frente dos outros quando está sozinho. Hã? Que mantém a moral. Exatamente. Integridade é tudo isso que vocês falaram. Mas tem um princípio muito interessante que todos nós esquecemos. Integridade é a qualidade de ser inteiro. Inteiro. Se eu pegar uma pizza aqui que o tio faz e tirar uma slice da pizza, a pizza não está mais íntegra. Inteiro, né? Hã? Exatamente, leite integral. Entende? Qualidade de ser inteiro. E agora eu vou pegar vocês como o Espírito Santo me pegou. Muitos de nós somos fiéis a Deus, mas não somos íntegros. Vocês entendem o que eu estou falando? Muitos de nós somos honestos, mas não somos íntegros. Porque ser íntegro é ser inteiro. Tem uma poesia do Fernando Pessoa que eu amo, que ele fala assim, põe o quanto és naquilo que fazes. Pesado, né? Você vai fazer um bolo, põe você naquele bolo. Vocês entendem o que eu estou falando, o nível? Põe o quanto és naquilo que fazes. Por que algumas pessoas têm carreira meteórica no trabalho? Ah, porque teve alguém para indicar? Não. Porque às vezes, naquele pouquinho que ele fez, ele pôs tudo que ele é. E foi reconhecido por alguém que colocou ele sobre mais, sobre mais, sobre mais. Um princípio bíblico, qual que é? Seja fiel no pouco e sobre o muito você será colocado. Então, muitos de nós somos honestos. Muitos de nós somos fiéis. Mas nem todos nós somos íntegros.
E Deus não quer somente a sua honestidade, Deus não quer somente a sua fidelidade. Deus quer você integralmente, inteiro. Amém? Inteiro. Quando eu falo inteiro, não é que você vai ficar 24 horas, eu vou sair do meu trabalho, eu não vou mais dar atenção para minha esposa, para os meus filhos, para o meu marido, eu vou simplesmente agora agir integralmente para Deus. Não é isso, eu estou falando de integridade de coração. O seu coração tem que ser inteiro do Senhor. Não pode ter nada dividindo o seu coração com o Senhor. Em primeiro lugar, Deus. Por isso que a Bíblia é tão clara e fala, em primeiro lugar, quem? Deus. Em primeiro lugar, ou seja, integralmente dele. Depois dos outros. Eu lembro que quando a Lídia estava para casar, a Lídia falou assim, a única coisa que eu quero é que o meu futuro marido, que é o Maurição, todo mundo conhece, né? A única coisa que eu quero é que o Maurício ame mais a Deus do que a mim. Eu não quero que ele dê mais atenção para mim do que para Deus. E eu não quero que ele dê mais atenção para mim do que para as coisas de Deus. Porque se Deus tiver o meu marido por inteiro, eu terei ele eternamente. Forte, né? Ela falou, eu não quero nunca que o Maurício dê mais atenção para mim do que para Deus ou para as coisas de Deus. Eu quero ser sempre seu segundo, porque assim eu terei ele para sempre. Então, nós temos que viver nesse princípio de integridade. Então, lembre-se, integridade não é apenas ser honesto. Todos nós somos honestos, ou deveremos ser, amém? Todos nós somos fiéis, mas nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos ser inteiros. Não tem um pedaço de nós faltando. Ah, Deus, nesse lugar aqui, desculpa, mas não dá ainda para o Senhor mexer. Nesse lugar aqui ainda o Senhor não pode tocar. Nesse lugar ainda eu ainda pertenço ao dinheiro. Nesse lugar eu ainda pertenço ao meu esposo. Nesse lugar eu ainda pertenço à minha esposa. Nesse lugar aqui eu ainda pertenço aos meus filhos. Eu não sou totalmente sua. Então nós precisamos, não sou totalmente seu. Nós precisamos não apenas ser honestos, mas ser íntegro. Fala para o seu irmão, seja inteiro. Amém? Outra característica do caráter de Cristo é lealdade. Você fala assim, lealdade é a mesma coisa que fidelidade? É ou não? Não. Qual a diferença? Quem falou o quê? Uma é leal, outra é fiel. Ah, tia Kênia, tá me dando trabalho aí, né? Ficou engraçadinha na viagem, né? Vou te lavar com blitz, você vai ver. Queridos, lealdade vai além da fidelidade. Não é que é mais importante. As duas qualidades são importantíssimas. Mas eu falo para vocês, por exemplo, dentro de um casamento, tem mulher que é fiel e não é leal. Mas como que alguém é fiel e não é leal? Hã? Exatamente. Lealdade fala de coesão de propósitos. Fidelidade fala de honestidade no relacionamento. Lealdade é mais profundo que fidelidade. Quando eu sou fiel a alguém, eu não traio, eu respeito, eu amo. Agora, quando eu sou leal, o propósito da pessoa é o meu propósito. A intenção dela é a minha intenção. Eu ando e eu direciono as minhas atitudes e o meu coração para o mesmo propósito. Porque muito além das condições está o meu coração. Vocês entendem a profundidade disso? Então tem mulher que é fiel e não é leal. Não é leal nas finanças. Quando eu falo isso, eu não estou falando só para as mulheres em geral. É porque, geralmente, fidelidade é uma característica mais da mulher do que do homem. Não deveria ser, porque nós somos crentes. Amém? Mas não basta apenas ser fiel, nós temos que ser leal. E Jesus, ele era fiel a Deus, ele andava em santidade, mas ele era leal com o propósito de Deus. O tempo todo ele procurava o quê? Glorificar a Deus com as suas atitudes, com as suas ações. Com o seu ser, com aquilo que ele era, com aquilo que ele expressava. Amém? E
por último, antes de entrar no fruto do Espírito, nós vimos uma das maiores características do caráter de Cristo: obediência. A Bíblia diz o quê? Que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Submissão, a gente pode colocar junto submissão e obediência, que Jesus não foi apenas obediente, ele foi submisso. Vocês lembram que eu expliquei para vocês a diferença entre obediência e submissão? Submissão é a postura de coração. Obediência é a atitude daquele que foi submisso de coração. Amém? Eu expliquei para vocês que às vezes nós podemos ser desobedientes sem ser insubmissos. Vocês lembram disso? Alguém não estava aqui? Quem não estava aqui? Ok. A obediência, às vezes, por exemplo, a mãe deu uma ordem para o filho: olha, quando eu chegar eu quero aquele banheiro limpo. E ele falou assim: tá bom, mãe. Foi jogar videogame, esqueceu, mas ele tinha intenção de limpar o banheiro, mas esqueceu. Ele foi insubmisso? Mas foi desobediente? Hã? Ele foi desobediente, mas ele foi insubmisso? Não. Um castigo ajuda a recobrar a memória de qualquer criança, né? 3 dias sem o videogame, nunca mais esquece de lavar o banheiro, porque vai pensar: nossa, 3 dias sem videogame, não posso esquecer de jeito nenhum. A cara do Sam. Conversa ruim essa, né, Sam? Vamos mudar de assunto, conversa boba. Hã? É? Boa, essa é boa. Boa, muito boa. Então nós vemos que essa é uma característica de Cristo. Por quê? Porque ele tinha um coração submisso. Um coração submisso, ele vai redundar, ele vai acabar com obediência. Não tem jeito. Vai finalizar em obediência, sempre. Por quê? Porque o coração é submisso, tem a disposição de obedecer. Amém? E vou falar um negócio para vocês que pode chocar vocês um pouco. O constante esquecimento de fazer certas coisas que foi mandado, constante, eu estou falando de constância, ok? Não estou falando de esporadicamente você esquecer uma coisa e outra. Revela não apenas desobediência, revela insubmissão. Revela uma incapacidade de aprender. E toda pessoa que tem incapacidade de aprender, ela é rebelde de coração. Sabia disso? É algo que precisa ser mudado em todos nós. Ah, esqueci. No outro dia esqueci também. No outro dia esqueci também. No outro dia esqueci também. Está só revelando o que está aqui dentro. Às vezes tem uma capa de muito bom, mas lá dentro tem algo errado, precisa ser corrigido diante de Deus. Amém? Repito, não estou falando de algo esporádico. Todos nós esquecemos de coisas esporadicamente. Todos nós esquecemos o pão no forno. Né? Mas estou falando de algo constante. Nós precisamos entrar nisso aqui. Hã? O tio não esquece a pizza no forno, não? Esquece. Hã? Não põe o timer não para ver. Queridos, abra sua Bíblia em Gálatas. Teve uma época do Ministério do Louvor que eu botava eles para ler Gálatas toda semana. Adiantou nada. Continuou todo mundo na carne. Abriram? Eu abro com facilidade porque eu tenho um marcador de Bíblia especial. Look at this. Bonitinho, né? Foi o Diogo que fez. Fazer inveja na Kênia. Kênia, ó, meu marcador de Bíblia. Bonitinho, né? Ó, abre. O Diogo que fez. Mas é claro que ele não vai fazer, porque eu já patenteei, então... Monopólio. Você tem que ser abnegada.
Verdade. Nossa. Ó, feitiço virando contra. Voltou a fiar. Voltou engraçadinho. O que você deu pra ela? O que você deu pra ela comer lá em Cancún, hein? Hã? Sol na muleira, exatamente. Ai, ai. Vou ler a partir do 16, 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, e aí ele abre o leque todinho, e coisas semelhantes a estas, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, vamos ler juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Oh, que negócio forte. Nossa, esse texto. Queridos, nós vamos decorar o fruto do Espírito. A partir de hoje nós vamos decorar, são só 9. São só 9. Aí você fala, eu não consigo decorar nada. Se eu começar a cantar uma música aqui que você ouvia lá na sua infância, com 15 anos de idade, possivelmente você vai saber. Né? Atirei o pau no gato, aquelas músicas do Roberto Carlos, você vai saber. Que, aliás, eu não sei porque que não atira o pau no cachorro. Eu sou revoltada com essa música até hoje. Por que tem que atirar o pau no gato? Mas tudo bem. Hã? Aqui na América gato tem 9 vidas. No Brasil é 7. Aqui na América são 9. É mesmo, é verdade. Aqui é falado que gatos são 9 vidas. Então o fruto do Espírito, volta para o fruto do Espírito aqui. O fruto do Espírito é a expressão do caráter de Cristo. Só que fruto, olha que interessante. Vocês lembram que nós falamos semana passada que nós não falamos os frutos do Espírito? Por que nós não falamos os frutos do Espírito? Apesar de serem 9. Porque este é o fruto que você recebe quando você recebe o Espírito Santo de Deus. Então, se nós falarmos assim, mas os frutos do Espírito são, você fala assim, amor, paz. Eu tenho paz, mas eu não consegui ainda ter o fruto do amor. Aí você vai selecionar aqueles que você acha que você tem condição de ter e vai tirar aqueles que você não tem condição de ter. Né? Eu tenho uma amiga que fala assim, meu nome é paciência, meu segundo nome é paciência. Qual que é o seu primeiro nome? Sem paciência. Então nós temos que entender que este é o fruto do Espírito. Se você tem o Espírito Santo, esses 9 estão aí ao seu dispor. Amém? Esses novos gomos. Imagina uma tangerina, ou como você chama de mexerica, ou whatever. Imagina, são os gomos juntos. Ela é a fruta. Amém? Não interessa se está faltando um gomo ou 2, ou ela é a fruta. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos juntamente o fruto do Espírito. Você viu que os frutos da carne, elas são incontáveis. Paulo cita 300 e depois ele fala assim, e coisas semelhantes a essas. Tiago fala que onde há inveja, há tudo quanto é tipo de obra da carne. Tiago fala isso no capítulo 3 do livro de Tiago, tremendo. Eu li essa semana, falei, não precisava ler Tiago essa semana, podia ter lido semana que vem. Que foi uma cacetada em mim. Mas nós vamos, para a gente ficar mais fácil, nós vamos dividir o fruto do Espírito em 3 partes. A primeira delas, nós vamos chamar de bênçãos internas. Que são amor, paz, qual o outro aí? Alegria.
isso aqui tem efeito direto dentro de você. Amém? Parte interna. Amor, paz e alegria. Vamos lá juntos? Amor, paz e alegria. Então essas são internas, certo? Depois nós temos as externas. Vocês vão ver que todas elas estão ligadas uma na outra. Eu estou separando apenas para ficar mais fácil para decorar, ok? Externas são o quê? Ah, essa palavra é tão difícil de escrever. Longanimidade. Benignidade. Tá certo? Sorry, já fui direto no... Deixa eu contar um segredo para vocês, deixa eu me expor aqui. Eu amo língua portuguesa, eu sou apaixonada por língua portuguesa. Desde criança, sempre amei, amo escrever, amo ler. Eu leio de gibi até o que você pensar, de livro de pensamento grego. Não me manda soletrar nada com pressa, que eu fico tão apavorada que não sai uma palavra. Vocês acreditam nisso? É o meu ponto fraco. Outro dia a pastora pegou e falou assim, não é possível. Ela falava assim, vamos supor, A, B, C, D. Eu falava, não, peraí, volta. A, o que mais? Será que tem a ver com matemática? Nossa. Benignidade, o que mais? Bondade. Isso aqui externo. Olha que interessante. Quando você tem isso aqui interno, ele se externa para quem? Para o nosso irmão. Amém? Então você tem isso aqui, as bênçãos internas, o fruto do Espírito, a parte interna, ela se exterioriza. O que mais? E nós temos aqui as verticais. E você vai ver que interessante. Fidelidade. Nossa. Domínio próprio. Oi. Domínio próprio. Que coisa complicada, né? Temperança é a mesma coisa, é. Olha só. Verticais. Essas aqui se manifestam, a partir daqui vai subindo tudo. Nada está na Bíblia por acaso, tá? Nada está em ordem por acaso. E elas se manifestam com relação a quem? A Deus. E eu vou explicar para vocês por que mansidão se manifesta com relação a Deus. Porque... Hã? O quê? Aqui. O quê? Não, horizontal e externa é a mesma coisa. É porque externa vem de dentro. Vai saindo. Queridos, então vamos ver uma coisa. Amor é um fruto do Espírito. Amor não é um dom. Amém? Então, você se converteu, você ama. Eu já expliquei para vocês que nem todo mundo você gosta. Não é que você tem o direito de não gostar. Você não tem o direito de não gostar. Mas acontece. Acontece ou não acontece? Tem gente que eu não gosto. Eu vou falar a verdade para vocês. Tem gente que eu não gostaria de estar perto. Mas eu amo. Ou pelo menos eu tenho que amar. Amém? Pelo menos a gente tenta, né, Michele? Nossa, não fala, às vezes a gente sua, viu? Para amar certas pessoas a gente sua. Mas gostar tem algo a ver com simpatia, com... Como é que fala? Quando você gosta das mesmas coisas que a pessoa... Afinidade, obrigado. Gostar tem a ver com afinidade. Gostar tem a ver com temperamento. Gostar tem a ver com o nível de choque que tem ou não entre você e a personalidade daquela pessoa. Então, por exemplo, eu gosto da Michele. Sempre gostei, né, Michele? Michele é cheia de defeitos. Vocês não conhecem a Michele. Não é perfeita como eu, mas eu amo a Michele. Mas além de amar, eu gosto. Eu gosto da presença dela, eu gosto de conviver com ela, eu gosto de brincar com ela, eu gosto de conversar. Nem todo mundo que você
gosta. Perdão, nem todo mundo que você ama, você gosta. Mas amor, você não tem que escolher. Porque a Bíblia diz para a gente amar todos. Então, qual é a diferença do amor? Eu tenho que estar disposta a fazer para o Joãozinho o que eu estaria disposta a fazer para a Michele. Isso é amor. Entendeu? Eu não quero conviver, eu não quero andar com ele, eu não quero estar 24 horas por dia com ele, mas eu não faço o que vem do meu querer. Eu não fui chamada por Deus para fazer aquilo que eu quero e nem para fazer aquilo que eu gosto. Amém? Então nós precisamos entender que isso aqui é um fruto do Espírito e nós precisamos amar a todos. Nós precisamos amar. O dia que a igreja amar como Jesus amou, não vai caber gente dentro dessas igrejas. Amém? É algo que está dentro do nosso coração, é algo que é interno em nós. Paz. Já viu aquela pessoa que pode estar em meio à guerra que ela tem paz? Por quê? Porque aquela paz não vem dela, vem do Espírito Santo de Deus. Então, olha, voltando, amor não é um dom, amor é um fruto que você já tem dentro de você. Amém? Você só tem que se esforçar, colocar a sua carne na cruz e passar por cima daquilo que você gosta. Segundo, paz. Nós temos paz dentro de nós. O que nós precisamos é aprender a não viver em guerra. A Bíblia fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando a Bíblia fala coisa alguma, está especificando tudo. É por dinheiro, não é por trabalho, não é por relacionamentos. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. A paz de Deus tem que estar dentro de nós o tempo todo. Amém? Alegria. Já viu uma pessoa que ela é alegre por natureza? Não interessa. Você fala assim, essa pessoa não tem dor nenhuma, não tem problema nenhum. Eu já dei exemplo para vocês, a minha avó, quando ela perdoou meu avô na situação que ela viveu, uma situação de adultério, meu avô traiu minha avó com a irmã dela, teve filhos e tudo mais, e o dia que ela perdoou, minha avó era a expressão da amargura, eu estava contando isso outro dia para o Danilo, pro pessoal, ela era a expressão da amargura, ninguém aguentava chegar perto dela, sabe aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa que tinha uma má resposta na ponta da língua, ela pingava fel, minha avó não suava suor, ela suava fel. Até o suor dela era insuportável. Ela era amarga. O dia que ela perdoou e ela recebeu Deus dentro dela, ela passou a ser a pessoa alegre. E a partir do momento que ela passou a ser a pessoa alegre, a família inteira, católica, apostólica, romana, foi impactada ao ponto de pipocar a conversão dentro da família só porque viu nela a alegria. Teve um sobrinho que falou assim, tia, como que a senhora consegue ser assim? Como? O pastor Elmiro, quando ele veio aqui, ele falou assim para mim, da face da terra inteira, a sua avó é a pessoa que mais impactou e impacta a minha vida. Porque ela é real. Aquilo que aconteceu dentro do interior dela é real. Então nós temos que expressar alegria. Nós temos o fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito, então, ele vamos dizer assim, ele prolifera para longanimidade. O que é longanimidade? Palavra difícil de falar e mais ainda de escrever, né? Vocês viram. Longanimidade é paciência. Paciência extrema. Ela é além da paciência. Ela é uma paciência que dura. Entendeu? Hã? Volta para o escritório, estão te chamando lá. Então, longanimidade é uma paciência extrema, é uma paciência que não acaba. Ok? Então, tudo isso aqui emana de quem? Emana do Espírito Santo que você e eu temos dentro de nós. Paciência extrema. Amém? Aquela paciência que vai além. Vai além. Eu fico olhando, hoje em dia tá assim, acho que foi a última que aconteceu, foi um mês atrás, no Tennessee, a criança chorando e o pai de 22 anos não suportava mais o choro da criança. O que ele fez? Ele segurou o menino aqui nele até o menino morrer. Criança de 4 meses. Depois ele teve a ideia de tirar uma extensão e deu choque para tentar Really? A criança morreu. Quando ele percebeu que a criança morreu, ele pegou uma extensão de tomada, descascou a outra parte, deu choque na criança para tentar reanimar ela. Mas por quê? Porque faltou o quê? Paciência, uma paciência básica. Eu fico olhando, às vezes, mãe, a criança está ali chorando, insuportavelmente chorando,
E a mãe fala assim, não, ele está doente. Ele está sentindo dor, eu sei que ele está sentindo dor. Entendeu? Às vezes é chatice mesmo, mas às vezes a criança está com dor. E a mãe é aquela pessoa que vai além. Todo mundo sai de perto, né? Criança é tão boa, vem com a titia, chorou, vai com a mamãe, né? Por quê? Porque a mãe tem paciência. Nós precisamos ter essa extensão de paciência com o nosso irmão. Nós precisamos entender o seguinte, que a paciência de Deus foi o que para nós? Salvação. Parou para pensar? Eu estava ouvindo 2 Pedro ontem, várias vezes na cozinha. Pedro fala assim, entenda, irmãos, que a paciência de Deus é salvação para nós. Olha só. Deus foi tão paciente que Ele nos salvou. Ele podia olhar e falar, não dá. De novo. Mas, no entanto, Ele olhou e falou assim, de novo, e eu terei paciência. Então, longanimidade é uma paciência extrema. Benignidade. Qual a diferença de benignidade e de bondade? Eu anotei um significado aqui no dicionário. Olha que interessante isso aqui, queridos. Benignidade é a ausência de perigo. Olha que tremendo. Tem a ver com a pureza. A ausência de perigo. Então, a benignidade, ela é além da bondade. Porque a bondade, ela é expressada em atitudes. Às vezes a pessoa tem uma atitude boa, mas ela não é uma pessoa de coração bom. É ou não é? Ela é uma pessoa má, mas naquele momento ela teve uma atitude boa, porque afinal de contas ela foi educada pela sociedade. Mas benignidade parte do coração. Eu lembro um negócio que o pastor Aloysio fala numa palavra dele, fala assim, o irmão não chegou ainda para a igreja. A pessoa é tão benigna que ele falou assim, talvez um leão apareceu no caminho dele. Né? O maligno fala assim, dormiu até tarde, preguiçoso, carnal, não liga para as coisas de Deus, vem para a aula e dorme na aula, com certeza, carnalzão, tá nem aí para as coisas de Deus. Aí o benigno fala assim, nossa, ficou acordado até tarde, com certeza estava estudando, estava trabalhando, não conseguiu acordar, coitado do irmão, perdeu um culto tão bom. Essa é a benignidade, parte o quê? De uma postura de coração. Amém? Talvez um leão apareceu na frente dele, atrapalhou o carro dele de vir, né? O dia que eu falei isso, a Aninha falou assim, eu lembrei de você hoje. Por que, Ana? Olha, isso é verdade, tá? Tem uma pessoa que não mente, chama-se Ana Lígia Monção. Eu falei, Ana, o que foi? Ela falou assim, Cris, um urso com os filhotinhos resolveu atravessar na frente do meu carro. E eu tive que parar o carro e ele simplesmente não saía do meio da rua. Eu falei assim, Ana, e aí? Ela falou assim, aí que tinha um carro parado atrás de mim, não tinha como eu dar ré e eu fiquei 10 minutos esperando o urso sair. Eu não sabia se eu chamava 911, eu não sei o que eu fazia. Mas eu fiquei 10 minutos, fui atrasada por um urso. Aí eu lembrei de você falando do leão atrasou. Então, queridos, seu irmão se atrasou, quem sabe com um urso que atravessou na frente do carro dele. Mas seja benigno. Pense no lado positivo. O mundo fala assim, eu desconfio até que me prove o contrário. Que frase mundana, que frase feia. Se Jesus tivesse pensado isso de mim, de você, o que seria de nós? Porque nós nunca provamos o contrário. Já pensou nisso? Jesus olhar para você e falar assim, olha, Kênia, eu desconfio de você até que você me prove o contrário. Coitado, estava ralada. Qualquer um de nós estávamos ralados porque nós não conseguimos provar o contrário para o Senhor Jesus. Porque a nossa santidade, a nossa justiça para Ele é trapo de imundícia. Amém? Então nós precisamos confiar em pessoas, nós precisamos ser benignos. Não é ser passivo e não é ser bobo. Ok? Não é você virar, não, eu vou abrir as portas da minha casa para esse ladrão, porque eu confio que ele não vai me roubar, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Não. Não é ser parvo, não é ser paspalho, desculpa a expressão, passivo. É apenas ser benigno no coração. Amém? Então nós vimos que isso aqui é a expressão. E bondade, nós temos que ser bons. A Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. E a Bíblia diz assim, olha que coisa tremenda, se você for bom para aquele que é bom para você, que vantagem que tem nisso? Qual a vantagem? A Bíblia responde,
Nenhuma, porque até os fariseus fazem a mesma coisa. Até os hipócritas fazem a mesma coisa. Até aquele que não tem Jesus faz a mesma coisa. Mas nós devemos ser bons até para aqueles que são maus para a gente. Amém? A Bíblia diz no Antigo Testamento o que? Olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento o que? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas não é oração de Davi, não. Deus, mata. Que eles sejam como lesmas se esvaindo pelo caminho. Essa oração não cabe mais. Amém? Isso não cabe mais para nós. Nós não somos um povo que vinga, nós somos um povo que ama. Amém, queridos? Faço bem e não olha quem. Faço bem e não olha quem. Não é? Não me lembro disso que eu passo mal. Que coisa. Eu passo mal com sabor de mel. Só de mencionar sabor de mel. Depois dessa música eu não gosto de mel mais, pra você ter uma ideia. Nem gosto de mel mais. Queridos, nós 3 minutos para encerrar. Verticais. Fidelidade. Fidelidade é expressada para Deus. Se você for fiel a Deus, em primeiro lugar, inevitavelmente, você vai ser fiel ao seu irmão. Amém? Você vai ser fiel ao propósito. Mansidão. Por que mansidão está aqui? Por que é vertical? Mansidão é a capacidade de ser ensinado. Mansidão não é calma. Por que a Bíblia não escreve calma? Por que ela não escreve que aqui no fruto do Espírito é calma? Porque calma não tem nada a ver com mansidão. A pessoa pode não ser calmo, mas ela pode ser manso. Mansidão é uma postura de coração de não resistir, de não contrapor, de aceitar a situação, de aceitar ser guiado. É isso que está no dicionário, é a capacidade de se deixar guiar. Então, isso aqui nós temos que ter com relação a Deus. Hoje, nós somos um povo que professa dizendo, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou crente, vem para a igreja, tá certo, tem que ser tudo mesmo, tem que professar mesmo, mas a nossa mansidão para com Deus é zero. A hora que Deus nos ensina algo que dói, a gente espinha e fala assim, ei, peraí, o senhor sabe o meu histórico, né? Uau! Você sabe que não dá para mexer nessa área ainda porque eu não fui curado, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. 99%, grava essa frase. Se você gravar só essa da aula, tá bom. 99% da cura que nós precisamos está nessa palavra. 99% da libertação que nós precisamos está aqui, da cura interior está aqui. Ai, eu sou magoada com meu pai. Perdoa. Minha mãe me tratou tão mal. Perdoa. Ah, o meu marido fez. Perdoa. 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 Você não pode definir como as pessoas te tratam, mas a sua reação é responsabilidade sua. Não jogue para ninguém a responsabilidade do seu fracasso, como ser humano, na sua vida em geral. Não jogue para ninguém. Toda vez que você fala assim, eu sou assim, porque fizeram isso comigo. A responsabilidade é sua, hello, a vida é sua. Você tem a responsabilidade sobre a sua felicidade, sobre a sua vida. Cada um dá o melhor que si. Amém? Então, 99% do problema do ser humano hoje está aqui, ó, perdão. E por último, encerra com domínio próprio. Se você tem o Espírito Santo de Deus, quem que vai te dominar quando você tem o domínio próprio? O Espírito Santo de Deus. Amém? Então, você fala assim, mas é tão simples, né? Mas viver isso é tão complicado. Lembre do começo do versículo, mas o fruto do Espírito é. Mas o fruto do Espírito é. E começa. Amém? Exatamente, isso remete para a integridade. Um inteiro. Um inteiro. Semana que vem eu vou falar com vocês sobre, olha só, a importância do fruto. O Greg está tocando ainda?
Estou ouvindo. Parou? Então o pastor Davi deve estar dando sinal. Segura aí. Olha só, que interessante. O fruto, pensa agora no fruto natural, amém? Esquece isso aqui por um segundo. Vamos pensar no fruto natural. O fruto não dá-se do dia para a noite, certo? Você planta a árvore, você rega, você cultiva o solo, você poda, amém? Você coloca adubo e assim você tem o fruto. Então, entenda que a sua vida, Deus está mexendo no solo, jogando água, colocando adubo, podando, para que esse fruto desenvolva em você. Isso aqui vem com a maturidade, por isso que o nome do curso é maturidade. Então eu não quero que você fique desesperado, eu nunca vou conseguir viver isso. Respeite os ciclos da sua vida, mas não seja passivo e não seja omisso com aquilo que Deus está te dando. Se você está ouvindo isso aqui hoje, você é responsável por isso. Amém? Ah, mas eu não vou conseguir manifestar isso tudo de uma vez. Deus está criando situações para que você manifeste de um por um, ou todos eles na mesma situação. E Deus vai criar a situação. Por que Ele vai criar a situação? Porque Ele te ama e Ele tem um compromisso de formar a imagem de Cristo em você. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela Tua santa palavra. Queremos te pedir, Deus, que nós possamos, Senhor, nos responsabilizar por manifestar o fruto do Espírito que o Senhor já nos deu, está em nós. Que nós possamos, através das circunstâncias, da poda, do ensino do Senhor, viver isto que a Tua palavra diz. Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e vivem no Espírito. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.